E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O Flamengo ainda não está fora do jogo, mas entrou naquela zona do Campeonato Carioca em que o controle já não está mais totalmente em suas mãos. O que antes era tratado como cenário improvável agora bate a porta com força. A classificação virou um exercício de paciência, contas e torcida contra o relógio. O fantasma do quadrangular do rebaixamento, que parecia distante no início da competição, começa a ganhar contornos reais, daqueles que alteram o clima do vestiário e mudam o tom da arquibancada em poucos instantes. Parte dessa angústia nasce das próprias escolhas feitas no planejamento. Para evitar riscos maiores, o clube decidiu antecipar a utilização do elenco principal, apostando em uma correção rápida de rota. A resposta veio logo no clássico contra o Vasco, com vitória e sensação de que o caminho estava novamente sob controle. Porém, o revés diante do Fluminense, no domingo, interrompeu essa tentativa de retomada. A partir dali, o Flamengo deixou de depender apenas de si e passou a olhar a tabela como quem tenta decifrar um enigma. O retrato atual é desconfortável. Com 4 pontos conquistados e apenas mais um jogo pela frente na Taça Guanabara, já que a partida da quinta rodada foi disputada antecipadamente com o time sub-20, o rubro-negro aparece na parte inferior do Grupo B. O Botafogo lidera com folga, somando 9 pontos, enquanto Madureira e Boa Vista têm 6 cada. O Nova Iguaçu, empatado com o Flamengo em pontuação, leva vantagem significativa no saldo de gols, abrindo uma diferença que pesa como sentença nesse momento decisivo. É justamente aí que o enredo ganha tensão extra. O jogo do Maricá, em casa, contra o Sampaio Corrêa, parece discreto à primeira vista, mas pode mexer diretamente no destino rubro-negro sem que o Flamengo sequer entre em campo. Um simples empate já é suficiente para alterar o saldo e empurrar o clube para uma situação ainda mais delicada, onde as combinações se tornam escassas e cada cenário exige precisão quase cirúrgica. Caso o Maricá não pontue como ameaça, o Flamengo ainda consegue manter um fio de esperança, apostando em caminhos menos improváveis para chegar vivo à última rodada. Mas, se houver pontuação, o grau de dificuldade sobe imediatamente. Não basta mais torcer por um resultado isolado, e sim por duas condições acontecendo ao mesmo tempo. Em termos práticos, a margem de erro desaparece, e qualquer desvio fora do roteiro pode significar o fim da linha. Para aumentar a irritação da torcida, há um detalhe que pesa no imaginário coletivo. Alguns concorrentes diretos ainda enfrentam a Portuguesa, lanterna geral com apenas um ponto somado. Madureira e Nova Iguaçu têm esses confrontos no calendário, o que faz muita gente se perguntar por que justamente o Flamengo parece ter o caminho mais espinhoso. Dentro desse cenário, a esperança mais palpável passa pelo Boa Vista, que ainda joga 2 vezes fora de casa. Qualquer tropeço pode abrir espaço para o rubro-negro respirar, desde que o quadro não se agrave antes. Se o Maricá vencer, o drama sobe de nível. A equipe comandada por Reinaldo, ex-jogador do Flamengo, passaria a depender de apenas mais uma vitória em suas 2 últimas partidas, contra Volta Redonda e Fluminense, para terminar à frente do rubro-negro. São duelos complicados, mas existe um fator que preocupa. O Fluminense pode chegar à reta final já classificado, com margem para poupar titulares. Em uma disputa tão apertada, essa possibilidade vira um detalhe perigoso, e completamente fora do controle da torcida flamenguista. O cenário mais sombrio também precisa ser colocado sobre a mesa. Se Madureira confirmar resultados, se o Boa Vista surpreender longe de casa e se o Nova Iguaçu continuar pontuando, o Flamengo pode simplesmente ficar sem chances matemáticas. O desfecho não seria apenas uma eliminação precoce, mas a entrada direta no quadrangular do rebaixamento, exatamente a armadilha que o clube tentou evitar desde o início da pré-temporada. A partir daí, o Carioca deixa de ser um torneio de testes e vira um campo minado, onde um erro custa caro demais. No fim, a questão não é mais saber se dá para buscar. A pergunta que ecoa é outra. O Flamengo vai transformar a rodada de hoje em um alívio momentâneo, ou vai assistir, à distância, o funil se fechar de vez? Porque, do jeito que a tabela se desenha,
uma noite aparentemente comum pode marcar o início de uma história que ninguém, na Gávea, gostaria de viver. E a nação, como está encarando esse momento? Você acredita que o Flamengo ainda consegue virar esse jogo fora das 4 linhas e escapar do pior cenário? Dá para confiar nas combinações de resultados ou a sensação é de que o time deixou escapar pontos que agora fazem falta demais? Queremos saber, hoje, o torcedor ainda faz contas ou já assiste a tabela com o coração na mão? Na sua visão, o planejamento foi correto ao antecipar o retorno do time principal ou essa decisão acabou expondo o elenco a uma pressão ainda maior? A vitória no clássico trouxe falsa segurança ou era realmente o caminho certo para evitar um risco maior? Se fosse possível voltar atrás, você mudaria algo na estratégia adotada pela diretoria e pela comissão técnica? E dentro de campo, quem precisa chamar a responsabilidade nesse momento decisivo? Falta liderança, concentração ou tranquilidade para lidar com um cenário tão apertado? Você confia que esse elenco tem maturidade emocional para suportar a pressão e responder quando mais precisa, ou sente que o peso da situação pode travar o time? Por fim, fica a pergunta que divide a arquibancada: esse susto no Carioca serve como alerta para o restante da temporada ou já é um sinal de que algo precisa mudar com urgência? Acredita em uma reação que transforme tensão em combustível, ou teme que o Flamengo esteja flertando com um desfecho que ninguém quer ver? A opinião da nação rubro-negra é fundamental. O que você acha que vai acontecer? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O apito final mal havia coado no estádio, e o clássico já ganhava novos capítulos fora das 4 linhas. Em meio ao burburinho da coletiva pós-jogo, uma declaração inesperada de um jogador do Fluminense caiu como gasolina no fogo e rapidamente tomou conta das redes sociais. O tom irônico utilizado para comentar a vitória sobre o Flamengo transformou uma simples entrevista em um episódio de tensão que promete render debate por dias. Questionado sobre a atuação do rubro-negro, o atleta rival afirmou, com um sorriso contido e palavras medidas, que o Flamengo havia sido completamente neutralizado. A frase, carregada de ironia, soou como provocação direta e foi interpretada por muitos como um deboche desnecessário após um clássico tão disputado. O clima na sala de imprensa mudou instantaneamente, e o desconforto ficou evidente entre jornalistas e assessores. A repercussão foi imediata entre os torcedores flamenguistas, que enxergaram na fala uma tentativa clara de minimizar o peso da camisa e a grandeza do adversário. Para a parte da nação, o comentário ultrapassou os limites da rivalidade saudável e reacendeu lembranças de provocações históricas que sempre esquentam o Fla-Flu. Nas redes, a indignação se misturou com cobranças por resposta dentro de campo. Internamente, o episódio também gerou ruído. Pessoas ligadas ao ambiente do Flamengo interpretaram a declaração como combustível extra para os próximos confrontos e como um discurso que, longe de encerrar o clássico, prolonga a tensão entre os clubes. O sentimento é de que esse tipo de fala alimenta narrativas perigosas e aumenta a pressão sobre jogadores e comissão técnica. Enquanto isso, o clássico segue vivo na memória do torcedor, agora não apenas pelo resultado, mas pelo que foi dito depois dele. A ironia lançada na coletiva adicionou um tempero especial à rivalidade e deixou no ar uma pergunta inevitável: esse comentário ficará apenas no campo das palavras ou servirá como estopim para uma resposta à altura do Flamengo nos próximos capítulos dessa história? A fala do rival passou a ser tratada, entre os torcedores rubro-negros, como algo que não pode ficar sem resposta. Em bares, grupos de mensagens e programas esportivos, a sensação é de que a ironia dita na coletiva ultrapassou o limite da provocação comum e criou um novo ponto de ebulição no clássico. Para a nação, cada palavra dita parece ter sido calculada para ferir o orgulho flamenguista, e isso não costuma ser esquecido com facilidade. A expectativa agora gira em torno da postura do elenco do Flamengo. Muitos torcedores acreditam que declarações como essa costumam servir de combustível interno, mexendo com o brio dos jogadores e reforçando o senso de união no vestiário. A pergunta que ecoa é simples e direta: como o time vai transformar essa provocação em resposta prática dentro de campo? Para a arquibancada, o próximo encontro ganhou contornos de decisão emocional.
Nas redes sociais, o comentário do jogador do Fluminense virou munição para comparações, resgates históricos e promessas de revanche. Torcedores relembram clássicos emblemáticos, viradas improváveis e momentos em que o Flamengo respondeu com futebol, e não com palavras. A expectativa cresce justamente por isso. Há quem veja nessa ironia um erro estratégico do rival, capaz de acordar um Flamengo ainda mais intenso e agressivo. Outro ponto que aumenta a ansiedade da torcida é a possível reação pública do clube ou de algum líder do elenco. Um silêncio estratégico? Uma resposta indireta? Ou uma declaração firme que coloque limites na provocação? Cada cenário é debatido como se fosse parte de um roteiro já em andamento. Para o torcedor, qualquer gesto pode ser interpretado como sinal do que está por vir nos próximos jogos. No fim, a fala irônica deixou de ser apenas um comentário isolado e passou a representar um desafio lançado. A nação rubro-negra observa, espera e cobra. A expectativa não é apenas por gols ou vitórias, mas por uma resposta que reafirme força, respeito e protagonismo. O clássico terminou no placar, mas, para o torcedor do Flamengo, essa história claramente ainda está longe do capítulo final. Agora a palavra está com a nação rubro-negra. Para você, torcedor do Flamengo, a fala irônica do jogador rival foi apenas uma provocação comum de clássico ou passou do ponto? Esse tipo de comentário deve ser ignorado para não dar ainda mais holofote ao adversário, ou merece uma resposta firme, seja nos microfones ou dentro de campo. Na sua visão, declarações como essa realmente entram no vestiário e influenciam o rendimento do time nos próximos jogos? Há quem acredite que provocações despertam o melhor do Flamengo, transformando indignação em intensidade, raça e foco total. Você acha que esse episódio pode servir como combustível para uma reação mais forte do elenco? E quanto à postura do clube e dos jogadores, o que você espera? Silêncio estratégico para evitar polêmica ou uma resposta pública que deixe claro que o Flamengo não aceita esse tipo de ironia? Um líder do elenco deveria se posicionar ou a melhor resposta continua sendo aquela que acontece nos 90 minutos? Por fim, como você imagina o próximo capítulo desse clássico depois dessa fala? Clima ainda mais quente, rivalidade elevada ao máximo e arquibancadas pulsando desde o primeiro minuto? A nação quer saber, essa provocação vai cair no esquecimento ou ficará marcada como o estopim de uma resposta histórica do Flamengo? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.